Eu jamais cravaria, mas eu diria que podemos ter pela primeira vez um candidato da esquerda que não seja do PT em 2026, dado esse cenário, Que com o apoio interessante. do PT. Que interessante. E você, A gente Flávia? pode voltar aqui para conversar sobre isso. Eu acho que o PT não deixa. O PT quase não deixou o Boulos. Eu acho que o cenário é outro. Eu acho que o cenário é outro. Tem elementos de gravidade da tentativa de golpe, da saúde do presidente Lula, de movimentações da própria esquerda e de uma sustentação, de alguma forma, da força da extrema-direita com, como você falou, Flávia, Trump presidente dos Estados Unidos. Tudo isso são camadas desse cenário que não posso cravar de maneira nenhuma. A gente não pode inclusive cravar. porque não tem um nome, mas jamais teria. Podemos ter um cenário... As placas, as condições... Não temos mais as condições normais de temperatura e pressão que analisaríamos nesse cenário já desde muito tempo, as mesmas. As barras baixaram muito na gravidade. Não, e mesmo subestimar a capacidade do Lula de ser candidato, na verdade, assim, não é subestimar, não dá para prever mesmo, porque se ele supera esse episódio do hematoma cerebral e tal, e o resto da saúde dele tá ok, eu acho que ele vai querer ser candidato. Eu não sei se ele vai ter condição, mas eu acho que ele vai querer ser. Mas assim, ele é um homem mais velho, outras coisas podem acontecer e tal. Agora, aconteceu com o próprio Eduardo Campos, gente, que era jovem e teve um acidente aéreo. Então, assim, é tão difícil. Essa parte de saúde e de coisa, eu acho mais difícil de tatear, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida que politicamente isso vai ser o nosso assunto por bastante tempo. Até 2026 vai ser justamente as condições físicas, né, de saúde do Lula, se ele tiver em condições de se candidatar mesmo e tal. Agora, politicamente, assim, eu acho que ele... se ele enxergar que ele é o nome que pode levar a esquerda ou a centro-esquerda à vitória, ele não vai querer ceder. Mas, enfim, gente, isso é botequismo. Isso aqui virou botequismo total. É culpa do Pedro, você viu, né? O Pedro toma Red Bull e manda essas perguntas pra gente. Difícil trabalhar. Ainda bem que o ano tá acabando. Aliás, o Pedro hoje vai levar a bronca da Miriam Clark, nossa produtora, porque ela orientou ele especificamente. Pedro, quando você for falar da tristeza do fim do ano, não fala que, ai, que tristeza, que depressão. Fala que legal, a gente teve um ano maravilhoso. Aí a primeira fala dele foi, que depressão. Foi no começo. Então eu vou tentar fazer a Miriam feliz e falar, ó, já teve até comentário aqui. Uma das coisas mais legais desse ano, sabe o que foi? O Central Meio. Ter você aqui do nosso lado, ter o nosso programa diário, tem um monte de coisa bacana que o Meio fez. Eu acho que a gente podia começar a falar um pouco também da Rebeca Andrade, dessas outras coisas que foram tão lindas esse ano. Teve a Olimpíada, teve o Botafogo, né, Pedro? O Corinthians, gente, vai Corinthians. Você é corintiana, não é? Sou corintianíssima. Nós duas de caneca preto e branco. Sou corintianíssima. Tá vendo? Eu não sei, o Fernando Haddad, eu acho que o Lula já ungiu o Fernando Haddad. Eu fiz a brincadeira, mas assim, eu acho que quando escolheu ele em 2018 e quando escolheu ele para ministro da Fazenda, mesmo deixando a esquerda do PT e o PSOL e o próprio Lula tripudiando às vezes, eu acho que o Lula já entendeu que o Haddad é o sucessor natural dele. Eu realmente acho isso. Eu concordo inteiramente. Também cravei, viu, chefe? Não, mas eu concordo com você. Eu cravaria essa fácil, Flávia. Eu acho que o Haddad é o candidato do Lula. Eu só acho que o Lula age politicamente como se o Haddad não fosse um possível candidato para 2026, porque... Estratégia confusa, né? Porque é isso, ele deixa o Rui Costa abrir a porteira para tudo quanto é ministro ficar batendo no Haddad. Ele
é incapaz de tomar uma decisão mais definitiva para permitir que o Haddad faça o pacote que ele quer fazer de corte de gastos e tal. O pessoal às vezes vem aqui nos comentários falar, é claro, porque as pessoas querem mexer no corte nos gastos sociais. Não precisa fazer corte nos gastos sociais. Podem deixar... Tem muitos lugares dos quais pode fazer corte sem mexer em política social. É claro que não se espera que um governo de esquerda faça corte de política social, não é verdade? Num país desigual como o Brasil, nem governos de direita deveriam fazer cortes em projetos, em políticas sociais, porque a gente precisa mesmo de políticas de distribuição de renda, a gente precisa de políticas, a gente precisa de uma teia de bem-estar social sólida num país como o Brasil. Então as pessoas ficam assim, cortar gasto, não, gente, um monte de lugar pode cortar gasto de empresário rico. Eu vivo falando isso, tem um bando de subsídio tributário que é dado para setores de indústria que não precisam desses subsídios tributários. Entendeu? É uma escolha... Então, o que me intriga é que a política econômica está com problemas sérios e que você estava comentando aí, Flávia, em ano eleitoral gasta-se muito dinheiro. Sim, tradicionalmente economiza-se dinheiro nos primeiros 2 anos de governo para começar a gastar nos últimos 2. O problema é que o governo está fazendo o contrário, está gastando um dinheiro que mal tem nesses primeiros 2 anos, produz sim crescimento econômico, mas produz crescimento econômico à custa de esvaziar o cofre. E se a gente entrar... Porque, veja, tem uma coisa que a direita brasileira compreende muito mal, que é o seguinte, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos para ser não fiscalista. Uma das coisas que o Trump já está falando é de derrubar o teto de gastos lá, que eles chamam de debt ceiling, né? Teto de dívida. O Estado não pode ter uma dívida maior que X. O Trump quer cortar esse negócio. Ele quer gastar. Ele quer impor tarifas a produtos chineses, impor tarifas a produtos de qualquer país que cobre tarifas. Para a gente vai ser terrível, porque a gente cobra tarifas altas de produtos americanos e eles não retribuem. Eles mantêm baixas as tarifas para produtos brasileiros que entram lá. Então, se a política do Trump econômica do Trump for empregada lá, vai aumentar a dívida americana. Isso quer dizer que o Fed vai precisar puxar para cima, exatamente como o Banco Central Brasileiro está fazendo aqui, vai ter que puxar para cima a taxa de juro básica da economia americana. Isso quer dizer que o dólar vai passar a ficar ainda mais atraente. Isso quer dizer que os produtos brasileiros vão ficar mais caros para entrar nos Estados Unidos, a gente vai exportar menos para os Estados Unidos. Isso quer dizer que vai aumentar a inflação americana. Nada disso é bom para a economia brasileira, que já está entrando num lugar muito perigoso no ano de 2026. Por isso que eu falo que eu estou com muito medo do nível de instabilidade que a gente está enfrentando. Eu sei que tem muita gente, inclusive aqui nos nossos comentários, dizendo que é absurdo. Olha o nível de crescimento, que a economia brasileira vai crescer 3,5% esse ano, que a inflação está sob controle. Gente, olha para 2012. Tinha pleno emprego e tinha economia crescendo. Aí a coisa começou a bater. Início do ano tem aumento de passagem de ônibus de inflação contida. A gente vai ter um aumento grande de passagem de ônibus no início de 2025. E aquele aumento de passagem de ônibus revelou uma explosão, sabe, de insatisfação popular com um monte de coisas que é pleno emprego, mas esse emprego não tem as mesmas condições que tinha no passado. Tem uma insatisfação ali borbulhando na sociedade que eu acho que é o que desemboca em candidaturas como do Bassal soarem atraentes e tudo mais. Um novo 2013 não é uma coisa improvável. A gente viu 2 explosões populares relevantes nos últimos 10 anos, que foram 2013 e 2016. Se a gente combina
um momento inflacionário de juro alto, inflação e juro alto na economia americana no ano que vem, esse troço pode virar uma bola de neve muito ruim para a economia brasileira, que pode obrigar um baita arroxo nos gastos públicos nos últimos 2 anos do governo Lula. Eu não acho que Lula vai sofrer impeachment, eu não acho que vai ter grandes manifestações, eu não estou prevendo nada disso. Mas eu estou prevendo 2 anos finais muito difíceis de mandato para o presidente Lula, que não colaboram para a popularidade dele, não colaboram ainda menos para uma candidatura do ministro Fernando Haddad, porque ele vai ficar com uma fama injusta de ter sido mau ministro da Economia. E tem uma coisa aí, Pedro, que eu acho que vale talvez a gente trazer na argumentação, porque o teu raciocínio ele é muito claro, assim, eu enxergo muito, muito coerente essa linha do tempo que você faz e as consequências que isso pode ter. Só que a única coisa que às vezes eu me pego perguntando é se daria para um governo Lula ou qualquer outro governo que assumisse depois do que foi 2022, não ter um índice alto de gastos no começo. Por várias razões, mas entre elas, porque a gente já fez muitas entrevistas sobre isso no passado, o governo Bolsonaro teve uma questão ali de sucateamento da máquina pública mesmo, não estou nem falando de projeto social, né? Estou falando de funcionamento do Estado, né? Então, a gente cansou de ver matérias de falta de papel higiênico em repartição pública, sabe? Assim, umas coisas dessas. Então, teve ali e, por exemplo, você pega a contratação de funcionário público, de serviços fundamentais, essenciais, que tinham sido paralisadas. Pega o próprio IBAMA, né? A gente tratou muito de meio ambiente, né? Ali no primeiro ano do governo Lula, dessa reconstrução do Ministério do Meio Ambiente, dos aparelhos todos de monitoramento, de fiscalização, coisas assim. Eu acho que tem um gap aí isso é claro que eu não ignoro o fato de que o governo Lula tem uma visão que é de gastar mais do que um governo, né, mais liberal ou mais à direita. Mas eu acho que também, eu não sei se seria muito evitável um primeiro ano ali de gastos mais altos, tendo em vista o estado em que foi encontrada a máquina. Né? Eu até puxei um dado aqui para isso não ficar só no achismo, mas tem um dado da revista Exame de janeiro de 2023, que é, na verdade, reprodução de uma matéria do Estadão. Falando, o governo Bolsonaro deixa 255 bilhões em despesas não pagas para este ano. Só para não parecer que é um número completamente fora assim, é normal um governo passar uma dívida grande para o seguinte, então tem a comparação ali. O próprio Lula deixou para Dilma despesas não pagas da ordem de 247 bi. O Michel Temer tinha deixado para o Bolsonaro 189 bi, mas corrigido pela inflação dava 227. Né? Então, assim, é natural que um governo, principalmente por essa gastança de último ano, eleitoral, etc., que passe uma situação difícil para o governo seguinte. É uma coisa que acontece relativamente comumente. Agora, eu desconfio que a situação em 2023 estava um pouco, assim, exageradamente fora de controle. E isso tem consequências. Isso não é uma coisa que passa batido num governo de reconstrução, por assim dizer, né? Não sei. Flávia, eu acho que você tem razão, sim. Tá? O Lula pegou a presidência da República com a fome de volta ao Brasil. É claro que o governo tem fome. Opa, não, pera. Isso é a primeira coisa que tem que resolver. Fome não dá para passar. Não num país como o Brasil.
Disso a gente já tinha passado. Então, tinham gastos que eram necessários de fazer, sim. Bolsonaro foi uma tragédia do ponto de vista fiscal. O pessoal fica ali, Paulo Guedes, isso, aquilo. Bolsonaro deixou problemas para o governo Lula, que o governo Lula tinha que encarar. É isso, nem sempre você pega o governo todo arrumadinho, como o Fernando Henrique deixou para o Lula, entendeu? Que é o tipo da coisa que os petistas não reconhecem, mas é o que é. Deixou tudo arrumadinho para o Lula sair fazendo o voo de brigadeiro, como fez de fato, porque o Palocci conduziu extremamente bem a economia, principalmente no primeiro mandato do Lula. Agora, isso impõe decisões que o Lula em 2024 teria tido tempo de fazer e escolheu não fazer.